Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso da URL. A gente está fechando aqui os recursos do Moodle e a gente vai fechar eles com a nossa URL. Então assim como a gente tem no nosso outro curso, né, a gente tem a URL para o site do Adoro Cinema para que a pessoa possa visualizar as avaliações do filme, né, uma sinopse mais detalhada, quem são os atores, detalhes maiores do filme. Quer ver? Vamos pesquisar aqui no Adoro Cinema. Adoro Cinema, né? Cães de Aluguel. Então, olha só, aqui a gente tem então Cães de Aluguel, que a gente vai ter um vídeo no YouTube, né? Com o trailer desse filme. Opa, abriu o anúncio aqui. Vamos voltar para o site. Olha só que a gente tem alguns detalhes já, ó, 4 de junho de 1993 no cinema, tem 1 hora e 39 minutos, é um filme policial de suspense, direção e roteiro por Quentin Tarantino, né, e o elenco aqui. A gente tem a sinopse do filme, onde a gente pode assistir, trailer dele, e outras notícias que são relacionadas, né, ao elenco do filme, ao diretor do filme, que é o Quentin Tarantino, ao próprio filme Cães de Aluguel. Aqui mais para baixo a gente tem o elenco, a gente tem aqui comentários, críticas então dos leitores, né, das pessoas que viram o filme, curiosidades das filmagens, detalhes técnicos e coisas bem bacanas aqui. Então o site do Adoro Cinema é um site bem bacana para quem quer conhecer mais a respeito dos filmes que está assistindo. Propagandinha aí do site Adoro Cinema. Mas vamos lá, qual que é a minha intenção aqui? Então eu pretendo, embaixo de cada filme desse aqui, criar uma URL, né, para que o estudante ele possa acessar então o site do Adoro Cinema, referente àquele filme que ele está analisando aqui nesse momento, dentro desse tópico aqui. Então eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso, vou vir aqui em recursos, e aí olha só o que sobrou aqui para a gente, né? Já vimos quase todos aqui, nós só não vimos aqui o conteúdo de pacote MS, que esse aqui vai ficar para as aulas mais avançadas ali no final, né? Sobrou então a nossa URL, e aí eu vou clicar nela aqui então. Olha só, vou colocar aqui link para o site Adoro Cães de Aluguel, para o filme Cães de Aluguel no site Adoro Cinema. Então é sempre interessante a gente colocar uma descriçãozinha aqui bem completa, né, para que o estudante ele saiba o que ele está acessando. Então vou colocar aqui uma URL externa, não vou colocar a descrição, a gente já aprendeu o que faz a descrição. E aqui mais para baixo a gente tem o aparência, né? Então a aparência aqui ele vai exibir automático, ele vai incorporar, ele vai abrir e ele vai abrir uma janela pop-up. No automático, o Moodle ele vai decidir como é que essa URL ela vai ser aberta. Então, dependendo da configuração do Moodle, pode ser que ele seja aberto em uma pop-up, pode ser que ele seja aberto em uma janela comum. No incorporar, ele vai abrir dentro da página do Moodle, o site do Adoro Cinema, depois eu vou mostrar para vocês. A gente tem também aqui o abrir, então ele também vai abrir essa URL, né, sem muitos mistérios, e aqui a gente pode abrir em uma janela pop-up. Se a gente selecionar abrir uma janela pop-up, né, ele vai indicar aqui para mim, né, a largura e o comprimento, né, a altura dessa janela que eu vou estar abrindo então para poder apresentar o site do Adoro Cinema. Aqui esse variáveis de URL é um parâmetrozinho que ele é um pouquinho mais avançado, mas eu vou tentar dar uma palhinha aqui dele para vocês. Por meio desses parâmetros aqui que a gente vai colocando na nossa URL aqui, se a gente tem um site que ele é feito em PHP, que ele é feito em alguma linguagem de programação mais específica e que ele não é HTML puro, a gente consegue enviar informações para esse site. Então vamos supor que eu criei uma parceria ali com o site do Adoro Cinema, né, e que eu preciso avisar de alguma forma, para no momento em que o estudante ele clicar naquele link, no momento em que ele chegar no site do Adoro Cinema, o Adoro Cinema fala o seguinte: opa, peraí, esse estudante ele está vindo ali do site do Marcelo, né? Então ele está vindo ali do Moodle do Marcelo, e por essa razão, cada estudante que entrar aqui, eu vou remunerar o Marcelo. Como é que a gente vai fazer a contagem através disso? Eu vou fazer uma combinação com o proprietário do Adoro Cinema, né? E a gente vai combinar um parâmetro então para eu enviar, né, por meio da URL,
no momento que o usuário clicar, e no momento em que a página do Adoro Cinema ela for aberta, ele vai identificar aqueles parâmetros lá na URL e ele vai identificar um parâmetro específico que vai falar, opa, peraí, ó, a referência aqui é o Marcelo. E aí isso vai gerar uma série de mecanismos ali na programação do site que vai fazer com que o contador de visitas ele conte ali para o Marcelo uma visita a mais, né? E aí com isso o site ele vai me remunerar então pela quantidade de visitas. Né? Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui Referer ID, né? Então ID de referência. E aqui a gente vai ter, né, alguns parâmetros aqui que o Moodle oferece, né, para a gente poder colocar. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar, né, nome do site. Nome do site, aí ele vai mandar então, através da URL, esse nome aqui. Isso aqui é uma opção um pouquinho mais avançada, depois eu posso mostrar para vocês, né, nas configurações mais avançadas, alguns dos interessantes para esse aqui. Nesse momento eu vou deixar dessa forma, porque a nossa intenção aqui é a seguinte, a gente percorrer bem rapidamente os requisitos mais básicos do Moodle, né, para que você possa estar utilizando o Moodle com a maior rapidez possível, e em seguida, né, à medida que você for sentindo essa necessidade de se aprofundar, né, que você possa se aprofundar então nos tópicos que ainda virão no futuro, ok? Aqui, configurações de disponibilidade, mesma coisa, né? Mostrar na página ou ocultar, a gente pode fazer a restrição de acesso. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar aqui, né, no acompanhamento da conclusão, mostrar a atividade como concluída quando as condições foram satisfeitas, né? E aqui o estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. Então, vou salvar e vou mostrar. Então, olha só, no momento em que a gente abre esse link aqui, ele vai aparecer o título dele aqui, link para o filme Cães de Aluguel no site Adoro Cinema. E aqui a gente tem, clique o link, né, aqui o link colocado para abrir o recurso. Então, olha só, vou clicar aqui no link e olha o que ele fez aqui. Ele abriu para mim na pop-up. Vamos mudar aqui para a gente poder conhecer as outras opções aqui dentro do aparência. Olha só, vou colocar aqui o abrir. Vou salvar e vou mostrar novamente. Então, cliquei aqui e olha só o que ele fez. Ele substituiu a minha janela do Moodle. Então, ele fez isso automaticamente, né? E a minha janela do Moodle, eu vou ter que, para eu voltar para ele, eu vou ter que clicar aqui no meu botãozinho de voltar. Voltei, vamos lá, vamos editar mais configurações. E aqui eu vou expandir novamente, vou colocar aqui agora incorporar. Então eu vou marcar aqui o incorporar. Marquei incorporar, aqui tem a opção de exibir descrição da URL, vou deixar ela marcada, vou salvar e vou mostrar. Então olha só o que ele fez aqui. Ele incorporou então a minha página. Então ele deixou aqui, ó, ele colocou aqui dentro da minha página, incorporada a ela, o site do Adoro Cinema. Aqui vou dar um OK aqui, né? E aqui a gente então consegue visualizar dentro do site do nosso Moodle, né, a página do Adoro Cinema. E aí vamos para a nossa última configuração aqui então, né, que é a automático. Então no automático o Moodle ele vai decidir o que fazer. Vou salvar e vou mostrar novamente. Ele vai novamente exibir aqui o link para mim. E no momento em que eu clicar, no automático ele entendeu que ele deve abrir, né? Então que ele deve abrir, não em uma pop-up, nada disso. E aqui novamente, para eu poder voltar para o meu site do Moodle, eu vou ter que clicar nesse botãozinho aqui de voltar. Então a gente tem todas essas opções para permitir que o nosso Moodle ele linke o nosso curso, né, a algum conteúdo externo. Inclusive a URL ela pode ser utilizada também para dentro do nosso próprio Moodle, né? De repente isso aqui poderia ser um link para um outro curso dentro do Moodle, né? Basta que a gente coloque o endereço aqui e ele vai abrir essa paginazinha e a gente vai poder então seguir para a URL aqui que está sendo mostrada. Vou deixar o automático dessa forma mesmo. E assim a gente conclui toda essa parte dos recursos, né, com a nossa gloriosa URL.